Olá, eu sou Thalita Berluzzi, estou aqui na Unidade Blank São Paulo para dar início à segunda temporada do Blank Science, em que nós vamos bater papo com vários especialistas renomados, colegas renomados de diferentes temas, mas de uma forma um pouco mais aprofundada para trazer conhecimento para todos vocês. Para esse primeiro episódio do Blank Science, eu trouxe o Dr. Thiago Ribeiro, que é especialista em cirurgia do trato digestivo, com o intuito de bater um papo sobre tumores do intestino grosso. A gente quer explorar um pouquinho mais, é prevenível, o que a gente pode fazer, como é feito o diagnóstico, vamos falar um pouquinho sobre isso. Thiago, a primeira coisa que eu queria saber, como é a importância desse tema? Por que falar sobre tumores de colo e reto? Thalita, neoplasia do intestino grosso ou tumor coloretal é um tumor muito incidente, prevalente na população. Ele é o terceiro tumor em incidência, quando a gente tira os tumores de pele, ele é o terceiro tumor em incidência na população mundial. Aqui no Brasil, a gente estima que tem por volta de 30 mil novos casos de tumor no intestino grosso todo ano. Então é um tumor frequente e o outro aspecto é que é um tumor prevenível, ou pelo menos a gente consegue fazer também um diagnóstico muito precoce. Então existe uma política de rastreamento para a gente fazer a procura de casos de maneira ativa que conseguiria melhorar não só o tratamento como o desfecho final. Então ele é comum, prevenível e existe uma série de políticas de diagnóstico precoce, por isso que é um tema de importância. Tá, então baseado nisso que você falou, conta pra gente um pouquinho como que a gente vai fazer a prevenção, como vai ser feito o diagnóstico disso de uma forma precoce, para que a gente possa agir sem o tumor já ter expandido ou ter tido metástase. Conta um pouquinho pra gente referente à prevenção e diagnóstico. Então, a ideia da prevenção é você agir antes dos sintomas surgirem. Então, como prevenção, nós temos hoje basicamente dois exames que podem ser realizados. A pesquisa de sangue oculto e a colonoscopia, com suas diferenças de utilidade em um ou outro. O melhor exame para diagnóstico precoce e prevenção seria a colonoscopia. Embora a colonoscopia seja um exame que tem lá um certo custo, tecnicamente a gente não tem colonoscopistas que conseguiriam cuidar da população como um todo, e por isso que no SUS a prevenção e diagnóstico precoce é feito pela pesquisa de sangue oculto. De qualquer forma, sendo um exame A ou B, a partir dos 45 anos de idade, de maneira geral, a população estaria indicada para realizar algum dos dois exames para você fazer o rastreamento do câncer coloretal. É lógico que esses 45 são de maneira arbitrária, tem algumas situações que você pode mudar isso. Uma delas é, por exemplo, quando o paciente tem algum antecedente familiar, por exemplo, um familiar de primeiro grau que teve câncer coloretal. E aí, de maneira geral, você opta por fazer o primeiro exame de rastreamento 10 anos antes da idade de incidência do familiar. Se isso acontecer antes dos 45 anos, muito bem. Se for depois dos 45 anos, aí vai a regra dos 45 anos. Perfeito. E, Thiago, como é o método mais sensível à colonoscopia, explica um pouquinho pra gente como é feita a colonoscopia. Tem muitos pacientes que têm medo do preparo, têm medo da sedação. Conta pra gente como que é o exame. A colonoscopia é um exame fundamental. Fundamental no sentido de que é um exame fácil de ser realizado. Tem muita mística ao redor da colonoscopia, porque como envolve a limpeza do intestino, é um exame que você acaba introduzindo uma cânula de mais ou menos 1 centímetro de diâmetro pelo canal anal e vai percorrendo todo o intestino grosso. Ainda tem aquela mística de que alguns pacientes não querem fazer por diferentes motivos. Mas a colonoscopia é essencial por vários motivos. Um primeiro existem vários trabalhos que mostram, inclusive trabalhos que falam que seguiram populações grandes, com mais de 20 mil pessoas, por mais de 20 anos, que mostram que a realização de exame de colonoscopia de maneira regrada não só fez o diagnóstico precoce dos tumores, mas também diminuiu a incidência do tumor naquela população que fez o rastreamento. Então ele não serve única e exclusivamente para você pegar o câncer antes dele gerar sintomas e pegar um câncer no estágio mais inicial.
serve também para que o câncer não aconteça na população. Isso acontece porque o exame de colonoscopia age na erradicação dos pólipos. E o pólipo é um fator de risco para o câncer em si. Aliás, o pólipo, na maioria das vezes, é uma lesão que precede o surgimento do câncer. Então é um exame muito simples. A parte mais chata do exame certamente é o preparo, que é você tomar laxante, deixar o intestino limpo. Isso normalmente é feito 1 ou 2 dias antes do exame, da data de agendamento do exame. O exame propriamente dito, o exame é realizado com o paciente anestesiado. Então o paciente não sente absolutamente nada. É um exame que ele não vai lembrar de absolutamente nada. É um exame que, embora seja invasivo, o paciente está anestesiado, então é bem tranquilo com relação a isso. Tá certo. E Thiago, me fala uma coisa, você já falou que tem questões genéticas, né, questões familiares, que inclusive muda o formato de rastreio. E eu tenho uma dúvida, até dúvida de consultório, né? É muito comum, né, os pacientes chegarem com pólipos, né? Com que frequência, na sequência, né, eu tenho que repetir essa colonoscopia para esses pacientes que diagnosticaram pólipo, que foram ressecados num evento agudo, assim, num diagnóstico, num rastreio, vamos falar assim? Tá aí uma ótima pergunta, porque isso é uma pergunta do dia a dia do consultório mesmo, é uma pergunta muito comum dos pacientes. A primeira pergunta é: eu preciso fazer uma colonoscopia de maneira anual, todo santo ano realizar um exame? E com raríssimas exceções, raríssimas, a grande maioria dos pacientes não vai precisar fazer a colonoscopia de maneira anual. Geralmente o intervalo ele vai ser de 3, 5, 7, em alguns pacientes esse intervalo pode ser até de 10 anos, a depender dos achados. Então, o que é um achado comum? Ou uma colonoscopia que não evidenciou absolutamente nada, é um intestino sem pólipo nenhum, e nesse paciente em baixo risco familiar ele pode ser repetido entre 5 e 7 anos, né? Ou uma colonoscopia que achou um ou outro pólipo, eventos raros, a depender do nome desse pólipo. Então, se for um pólipo adenomatoso, o intervalo comum de você acabar repetindo é entre 3 a 5 anos. Né? Um pólipo adenomatoso, sem displasia, esse é o intervalo comum. Agora, intervalos menores do que 3 anos, eles são intervalos muito discutíveis. Tem que ter um motivo muito específico para você fazer exames com intervalos tão curtos. Aí, doença inflamatória intestinal seria um dos motivos, mas são motivos muito peculiares. Na população em geral, esse intervalo não será menor do que 3 anos. E aí, fizemos a colono, chegou, né, para a gente o diagnóstico de câncer de cólon ou de reto. O que fazer, qual que é a sequência, quais são os próximos exames, qual que é a programação? Conta um pouquinho para mim, como que é feito isso? Ótima pergunta também, porque normalmente nesse momento, né, do diagnóstico do câncer coloretal, o próximo passo é um passo de angústia, de ansiedade, e aí às vezes o paciente fica meio perdido nisso tudo. Acho que o mais importante é que o paciente tenha total noção de que, embora seja uma neoplasia muito frequente na população, ela tem várias estratégias que você consegue oferecer tentativas de cura para o paciente, mesmo em casos extremamente avançados. Mesmo tumores metastáticos, em alguns casos você consegue oferecer estratégias para o paciente com o intuito de cura. Então a primeira coisa é você manter a calma, né? Segunda coisa é você, depois do diagnóstico do tumor, você vai tentar estadiar esse tumor. Quer saber qual que é o tamanho dele, se ele está localizado no intestino, se tem outras lesões, se as lesões estão só localizadas no intestino, se tem lesões à distância. Então tem 2 lugares que a gente procura bastante, que é o fígado e o pulmão. E essa vai ser a parte da realização de exames laboratoriais e de imagem. A partir daí, a partir de terminar essa etapa de estagiamento, a gente vai elaborar o tratamento dele, que pode e possivelmente inclua algum tratamento cirúrgico. Mesmo em casos metastáticos, a gente sabe hoje que a ressecção do tumor primário ajuda bastante na evolução do paciente. Então, normalmente, em algum momento, esse paciente vai ser levado para algum procedimento cirúrgico. E aí vem aquelas questões sempre sobre se vai usar bolsinha de estomia ou se não vai, se essa bolsa é temporária, se não é, quando você consegue fazer uma costura e não faz uso de nenhum tipo de bolsa. Existem várias estratégias.
cirúrgicas e quimioterápicas para que você consiga tratar esse paciente com qualidade e oferecer não só qualidade de vida, mas estratégias oferecendo cura mesmo ao paciente. Então, câncer coloretal é um câncer que, se diagnosticado de uma forma mais precoce, a gente pode falar de cura, temos cura. De maneira precoce, a chance de cura aumenta muito, e mesmo de maneira tardia, você ainda tem estratégias para buscar cura, sim. Tá, e deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você falou que a maioria dos casos acaba envolvendo algum procedimento cirúrgico, né? E aí eu queria saber de você qual a importância no momento de escolher hospital, hospitais que te tragam segurança, o que você precisa para a gente dar um suporte bom para esse paciente? Aí a gente vai discutir agora os avanços da medicina, né? A medicina vem se transformando numa coisa muito complexa nos últimos 20, 30 anos. Então a medicina tem mudado muito, a gente está colocando cada vez mais tecnologia para cuidar do paciente. A ideia disso tudo não é pura e simplesmente que seja bonito, mas que o paciente consiga se recuperar melhor, que o paciente consiga ficar menos tempo afastado das suas atividades habituais, que isso impacte pouco na vida diária dele e que, na presença de um caso complexo ou mesmo das complicações, que a estrutura inteira ajude o paciente a se recuperar mais rápido. Então, é nesse cenário que um hospital bem desenvolvido, com profissionais de qualidade, é nesse cenário que vai fazer diferença para a vida do paciente. Porque naquele caso que vai tudo bem, né, mas a gente tem que sempre se preparar para quando as coisas não vão bem, para fazer com que um paciente que não está indo bem volte para o caminho correto e que tenha ótimos resultados a longo prazo. Então é nesse momento que faz diferença. A medicina avançou muito e tem avançado em velocidade cada vez crescente nos últimos 30, 20 anos. E tecnologia é uma coisa que a gente usa bastante para melhorar o resultado final dos nossos pacientes. E hospitais tecnológicos como o Blank fazem muita diferença. Não só pela tecnologia, mas também pelas equipes associadas ao lugar. É por isso que eu vim operar e trago meus casos para cá. Tiago, primeiro eu quero te agradecer, obrigada pela sua disponibilidade, foi bastante esclarecedora essa conversa, tiramos dúvidas, tirei dúvidas minhas, provavelmente tirei dúvidas de muitos colegas. Hoje a gente finaliza esse bate-papo e nos veremos em breve com outros temas pertinentes e com colegas bastante renomados. Até a próxima!